Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. A revista The Economist tem, desde 2006, uma espécie de ranking da democracia. E há uma petulância tremenda, porque, antes de mais nada, é preciso saber por quem dobram os sinos da Economist. E, claro, não é justo com o Hemingway misturá-lo com a Economist, mas é uma revista, uma publicação, agora também, claro, digital, que entrou em decadência profunda, mas mesmo quando tinha muita relevância, sempre foi uma publicação enviesada, uma publicação a serviço de uma doutrina, de uma ideologia, de grupos econômicos. Uma revista do capital financeiro, mas publicada na Grã-Bretanha e reconhecida no mundo inteiro, tinha prestígio. As mudanças que ocorreram no mundo e as tentativas de adaptação da Economist foram minando esse prestígio, tornou-se uma publicação a mais. Embora continue a serviço do mesmo patrão, do capital financeiro. E não só na sua linha editorial, o que é normal, é um direito de qualquer publicação, mas no noticiário, e aí já não é aceitável. A linha editorial é para isso, para você assumir posições, dizer o que pensa disso e daquilo. Claro, o noticiário não, ele não pode ser contaminado pela linha editorial. E hoje isso é o mais comum. Por isso há um festival de mentiras na imprensa mais relevante no mundo. Jornais e TVs dos Estados Unidos, jornais e TVs europeus, se tornaram fontes de mentiras, propagadores de mentiras, inventores de histórias, além de assumirem defesa incondicional de partidos e governos. A Economist faz parte disso. Mas aquele ranking, iniciado em 2006, não desapareceu. É interessante fazer um ranking de democracia, porque não se trata de números. Não é um ranking de produtos internos, de renda per capita, de produção industrial, de produção agrícola, de exportação industrial ou agrícola ou geral. Não é um índice, não é uma medição de níveis de consumo. Ou seja, o que é mensurável não tem nada a ver com essa pesquisa, esse ranking. Como, então, a medição do nível de democracia dos países? Quais os critérios? Porque aí, como não é objetivo, como não se está tratando de números, de dados econômicos, você precisa ter critérios.
E quais são os critérios da Economist, que há alguns dias soltou o seu ranking relativo a 2024. E aí, claro, isso no Brasil teve uma barulhenta repercussão. O Brasil caiu 6 posições de 2023 para 2024. Como é que isso se dá? Se você perde 6 posições, ou alguns países ganharam posições, se tornaram mais democráticos no critério da Economist, ou o Brasil perdeu. Ou o Brasil perdeu elementos típicos de democracia e por isso perdeu 6 posições. Na realidade, não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Primeiro, a Economist, quando analisa alguns fatos, inclusive poder judiciário no Brasil, decisões do judiciário, a Economist, ela me faz lembrar aquela música do Adoniran Barbosa, né? Ou seja, vamos conversar sobre isso e aquilo, coisas que nós não entendemos nada. Então ela sai falando sobre coisas que seus redatores e repórteres claramente não compreendem. Eles parecem aqueles que notam algum tumulto em relação a algum tema e já qualificam aquele assunto, se posicionam sobre aquele assunto e, por ter acontecido algum tumulto, entendem que há uma instabilidade democrática. Falam, por exemplo, da tentativa de golpe. Ora, o fato de o golpe não ter se realizado deveria entrar para os pontos positivos da contagem subjetiva da Economist. Ou seja, havia alguma estabilidade institucional para impedir uma quartelada tão comum é a quartelada nessas bandas. Então, quando uma delas é impedida pelas instituições, então isso deveria entrar na lista dos pontos positivos elencados subjetivamente pela Economist. E o Brasil caiu, então, da 51ª para a 57ª. E eles fazem o ranking. E aí é interessante você observar, por exemplo, que para a Economist, claro, El Salvador é muito mais democrático do que Cuba. Claro. Os critérios da Economist só podem apontar para isso. Que a Argentina, hoje, ou em 2024, foi mais democrática do que o Brasil. A Argentina que acaba de ter a nomeação de 2 juízes para a Suprema Corte sem o aval do Senado. Uma nomeação por decreto do Milei. A Argentina, que tem recebido seus manifestantes, inclusive pessoas de idade, aposentados, o Estado argentino tem recebido os manifestantes com porrete, com borrachada, com bomba de gás, rotineiramente, todas as semanas. E não é um governo de uma província, é o governo federal da Argentina. É a política estabelecida por Patrícia Bullrich sob ordens de Javier Milei. Mas, para a Economist, esse garoto
que se autodenomina libertário, que ataca políticas sociais, que defende liberalismo extremo nas relações econômicas, que quer acabar com qualquer vestígio de conquista social, de conquista dos trabalhadores, que quer restaurar, só que agora na Argentina, o capitalismo da Manchester do século XIX. Isso para Economist é música. Ah, então é mais democrático. É mais democrático. O último da lista é o Afeganistão. O que a Economist tem a dizer sobre o Afeganistão? Os Estados Unidos passaram 20 anos controlando o poder no Afeganistão, mas com controle militar ridículo, né? Que se limitou, ao fim, a uma parte de Cabul e a estrada que liga Cabul ao aeroporto internacional. Saiu de lá correndo. Mas durante 20 anos tentou, inclusive, escrever o currículo escolar dos afegãos. Tentou impor ideias da sociedade dos Estados Unidos na sociedade afegã. E a reação popular foi de repúdio. Cuspiram nessa imposição imperial. Um país que teve seu dinheiro roubado pelo Joe Biden, mas que depois foi impedido pelo judiciário de usar aquele dinheiro para supostamente indenizar americanos. Foi impedido, mas roubou. O congelamento continuou. Um país pobre que tem uma estrutura cultural extraordinária. O poder para os afegãos, ele tem de ser local. Ele tem de emanar dos locais para as regiões, das regiões para Cabul. Não o contrário. Isso, há centenas de anos. As loias representam para um afegão muito mais do que um ministro de Estado. E é um país pobre, mas é um país com seus valores, que não são os dos Estados Unidos, que tentaram impor até no currículo escolar os seus valores. E o Afeganistão disse não, o povo disse não. Isso foi antes da volta do Talibã. É uma estrutura socioeconômica única. Nem mesmo os países da região, nem o Paquistão ali do lado, tem algo parecido. Mas vem a Economist, direto dos escritórios acarpetados em Londres, e carimba: o menos democrático dos países. Sim, menos que a Coreia do Norte e que o Mianmar, na visão da Economist. E esses são os três últimos. Quando você pega a lista dos campeões de democracia, a Noruega, claro, está lá no topo sempre. E aí você tem Luxemburgo, Mônaco, quer dizer, são países, no caso da Noruega, onde você não tem tensão social. Você tem luta de classes, mas ela se dá num nível, numa quadra de desenvolvimento socioeconômico em que não há miséria.
A luta de classes existe, há os excluídos, há alienação do trabalhador da riqueza que ele produz, mas há políticas de compensação. E na Noruega, que vai se tornando a única exceção, o sistema de bem-estar social, o estado de bem-estar social não foi desmontado. Ao contrário do que está acontecendo velozmente no Reino Unido, na Alemanha, na Suécia. Inimaginável, né? Imagina nos tempos de Olaf Palme alguém sugerir que acabaria o estado de bem-estar social na Suécia. Está acabando. Aliás, há hoje bairros em grandes cidades suecas, bairros tomados por gangues que existem pelo consumo interno de drogas, né? Consumo dos suecos. E a opressão sobre os moradores, geralmente imigrantes, desses bairros. Muita opressão. Isso é democrático? Para Economist, nenhum problema. É a Suécia. Está sendo desmontado na Itália, na França, na Noruega não. Luxemburgo, convenhamos, né? É como administrar um bairro. E sem atritos. Não há tensões sociais. O Estado não é testado. Onde há tensão social, onde há manifestação, onde há greve, onde há movimentos políticos populares para mudanças na estrutura, na ordem, aí o Estado é testado, se ele é realmente democrático. Mas para Economist isso é irrelevante, porque se na Argentina dessem a borracha e está tudo bem, isso não altera o critério da Economist para chamar um país de democrático. Ela não se preocupa. Mas os campeões da democracia, no ranking dessa revista, são países onde não há, repito, a prova. Ainda não há. Ainda não há. O Estado não é chamado a defender a classe que ele representa. Então ele não é provado em seu espírito democrático. E um critério que a Economist deveria usar, e qualquer um que ouse estabelecer esse ranking inevitavelmente subjetivo, o que esses países fazem pelos valores democráticos. Não só como a coisa funciona internamente, mas o que eles fazem pelo mundo. Reino Unido, sempre democracia plena. Quantas ditaduras no mundo foram instaladas pelo Reino Unido? Quantos governos democráticos foram derrubados pelo Reino Unido? Quantos governos foram inventados? Inclusive no Oriente Próximo e na África. Inventados. Países que foram feitos em mapas dos britânicos. Nós vamos dividir aqui. Não importa a distribuição étnica, a realidade cultural, local, social, histórica. Não interessa nada. É a nossa conveniência imperial. Ah, democracia plena. Os Estados Unidos. O maior conspirador contra regimes democráticos na história. Já agiram juntos, inclusive, Estados Unidos e Reino Unido, para derrubar um governo democrático do Irã no início da década de 50, de Mossadegh, porque ele resolveu nacionalizar a produção e exploração e prospecção de petróleo. Foi derrubado.
E o que veio no lugar? O fortalecimento do Shah Reza Pahlavi, que como um ditador que tinha forças especializadas em tortura, governou até 79. E aí foi derrubado pela Revolução Xiita, comandada pelo Khomeini. Quem transformou? Ele era o monarca, mas o poder era do gabinete. E havia ali, naquele momento, uma força política preponderante que se posicionava contra os interesses da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Derrubaram o governo. Derrubaram na Guatemala. Já fizeram isso em Cuba 3 vezes antes da Revolução, obviamente. Massacram o povo cubano. Olha, de vez em quando, dê uma olhada, procure aí o que está acontecendo com o sistema de sanções dos Estados Unidos contra os cubanos. As consequências. Aquilo é um ataque ao direito à vida de crianças, de idosos. Mas, democracia plena. Derrubaram governos na Ásia, na África. Mataram revolucionários africanos vários. Já citamos aqui Lumumba, Sankara. Estão tentando, junto com a França, outra que é plena democracia, estão tentando derrubar 3 governos africanos nesse momento, no Sahel, no Níger, no Mali, Burkina Faso. A França, a Alemanha também está nessa empreitada e os Estados Unidos. Democracia plena. Então, isso não entra. Os ataques à democracia no mundo inteiro. O Brasil viveu 21 anos de ditadura e os Estados Unidos balançaram o berço dessa ditadura. Não foram os progenitores diretamente, mas fizeram o parto. E zelaram, e cuidaram, e tutelaram, e ensinaram a torturar. Sim, instrutores de tortura. Plena democracia. O que a França fez na Argélia não ficou no passado. É que a França está sendo expulsa de vários países africanos. E ela tem, inclusive, alimentado grupos rebeldes, alguns até de atuação terrorista, contra os governos que querem independência, soberania. Esses governos estão lá embaixo. A Nigéria aparece na lista da Economist como mais democrática, sem dúvida, do que Burkina Faso. A Costa do Marfim está agindo como defensora dos interesses franceses. Mas ela é democrática. Burkina Faso, que se levanta contra essa opressão neocolonial, é um regime autoritário, uma ditadura. Também no Mali, também no Níger. Ditaduras. E a Nigéria, que tem uma atuação contra-revolucionária, que tenta boicotar o desenvolvimento desses 3 países, é uma democracia. Em relação a esses 3 países. O Burkina Faso, o Niger, o Mali, são ditaduras? Não, são governos revolucionários. Uma ordem foi derrubada. Outra está sendo erguida. E isso não é feito tomando cafezinho. Há lutas internas. Há pressões externas imensas. Mas aí vem a Economist e diz: ditaduras.
Que jogo sujo. É o Salvador. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O Salvador está preocupado com o Bitcoin. Logo, para economistas, este governo modernoso, caracterizado pelo encarceramento em massa, é muito mais democrático do que o governo cubano. O que a economista sabe da maneira como se elege o Congresso cubano? Onde começa o processo? Tem ideia da votação que vai se formando em comunidades, depois em bairros, depois em cidades, depois em regiões e depois na representação nacional? Só faltou a economista colocar Cuba, 140º lugar. E entre parênteses, viva as sanções. Coloquem. Sejam honestos. Vocês gostam das sanções. Que matam. Matam, inviabilizam a vida. Mas para vocês está tudo bem. O país que faz isso é uma democracia exemplar. Agora é fácil. Luxemburgo, Noruega. A Noruega é um país de fato superavitário. Não é essa cascata de superávit primário. Sobra dinheiro, por isso eles têm um fundo soberano. Inteligentemente decidiram usar esse fundo para investimentos, mas também para a manutenção do estado de bem-estar social que está sendo desmontado na Europa. Desmontado. Velozmente, agressivamente, brutalmente. Lá não. De vez em quando aparece um terrorista, faz um atentado, mas isso nada tem a ver com a situação socioeconômica. Então o Estado não é provado, testado. Em nenhum momento ele é obrigado a demonstrar que ele é a expressão política de uma classe. Ele pode parecer estar sobre as classes. Não está. Nunca está. Aliás, tem aquela história do Marx e também do Engels, e muito bem desenvolvida pelo Lenin, todos execrados por economistas, obviamente, mas de que, na verdade, todo Estado é uma ditadura. Com formas diferentes, com possibilidades diferentes de uma participação limitada para que haja aparência de democracia. A ideia é: todos os estados são ditaduras. A diferença é que classe aquele estado representa. Para economistas, nada disso importa. Importa a linha da política econômica, a ideologia vigente. Se for de acordo com seus termos ou de seus patrões, é uma democracia plena.